Você já viu quantas vezes você passa boa parte da sua vida reclamando com você mesmo porque você não tem capacidade de tomar decisões? Fica sempre em dúvida. Por que será que isso acontece? Na verdade, toda vez que isso acontece, é falta de confiança na sua própria decisão. Você está habituado a ouvir a opinião dos outros para poder tomar a sua decisão. E isso vai contra todos os princípios da prosperidade pessoal. Repara que pessoas que adquirem prosperidade ao longo da sua vida, elas agem pela sua intuição, agem pela sua decisão, não vão pela cabeça dos outros. E isso é importante você ter noção de que todos nós temos dentro de nós a nossa capacidade intuitiva. Nós somos capazes de não tomar a decisão imediatamente que leve a um resultado favorável, mas somos capazes de decidir sim. E não há decisões certas, não há decisões erradas. Há decisões e depois é que você vai comprovar o resultado, se é um resultado eficiente ou não. O que não deve acontecer é você ficar dependendo da opinião dos outros. E quando isso acontece, você acaba ouvindo a opinião de um, opinião de outro e acaba ficando mais embaralhado e a sua decisão passa a ser mais complicado. E isso impede que você haja, que você tome a iniciativa e conclua aquele que é o seu objetivo. E cada tempo a mais que você fica estagnado é tempo a mais que você bloqueia a sua prosperidade pessoal, financeira, familiar, social e tudo mais. E é preciso você entender que você precisa se valorizar mais a sua capacidade consciente de decisões, além da sua capacidade intuitiva, como eu já disse. Para além de tudo isso, nós temos a nossa capacidade inconsciente de tomar decisões sim. Por que consciente e inconsciente? A parte consciente, como você já sabe, é a parte que fica em alerta enquanto nós estamos acordados. Essa parte é a parte racional. Ela pega todos os dados, processa toda a informação e vê de fato aquilo que é o melhor para você e ajuda você na tomada de decisão. No entanto, você tem ainda a parte inconsciente do seu cérebro, que aliás é a parte que comporta 95% da sua capacidade mental. A parte inconsciente. Então imagina a sua capacidade de resolução ou de encontrar soluções também através da utilização do seu inconsciente. Ué, Maurício, mas aí você me confunde um pouco. Por quê? Porque eventualmente a pessoa pensa assim, se eu consigo só raciocinar através da minha parte consciente e aí sim processar os meus dados, as minhas informações e tomar uma consciência e tomar uma decisão consciente, por que eu vou entregar então a minha capacidade inconsciente para tomar essa decisão, uma vez que eu não tenho controle sobre ela? Pois é, você já sabe que 95% dessa parte inconsciente tem uma função básica de proteção, uma função básica de definir o melhor processo para que você viva a sua vida da melhor forma. Ela vai proteger você de todas as situações. No entanto, quando você coloca uma questão para a sua parte inconsciente, ela vai processar durante todo o tempo em que ela estiver ativa. E ela está ativa 24 horas por dia. A parte consciente está consciente somente enquanto você está acordado. E é a que vai interagir com o mundo externo através dos seus 5 sentidos, como você já sabe. Audição, olfato, paladar, visão e tato. São esses 5 sentidos que agem através da sua mente consciente, fazendo um desenho do mundo externo. Nós já falamos sobre isso, que é exatamente o modelo do mundo externo, na sua mente. Mas acontece que depois de um certo tempo, o corpo cansa, a mente consciente cansa. E é preciso, depois das 16 horas que nós passamos acordados, consciente em média, não é isso? Nós ainda temos 8 horas para fazer esse descanso. Durante esse período de descanso, a nossa mente consciente adormece e então fica só em vigilância a parte inconsciente. E é aí que você pode tirar grande proveito dessa capacidade inconsciente. Porque muitas vezes a questão, quando é colocada da sua parte consciente para a sua parte inconsciente, o seu cérebro fica trabalhando durante a noite, trabalhando durante o seu sono, para que ele possa encontrar uma solução para a questão que você coloca. Isso acontece frequentemente. Eu mesmo já fiz comigo várias vezes a utilização de algumas técnicas em que, antes de dormir, eu coloco a questão para o meu inconsciente, adormeço ou meio que adormeço pensando naquela situação, e aí durante a noite muitas vezes acontece de acordar
com uma solução para aquela questão que eu coloquei. Eu tenho que às vezes ter até um papel e uma caneta do meu lado, ou então tenho que me levantar, pegar um papel e uma caneta e escrever a minha ideia. Mas normalmente acontece que de manhã, às vezes, quando você acorda, já acontece de aparecer também alguma clareza sobre a questão que você colocou. Então é muito importante dizer que quando nós depositamos confiança nos outros, nós sequelamos, nós cortamos, decepamos a nossa capacidade de tomadas de posição. E isso, ao virar um hábito, acaba te deixando em situações complexas, porque muitas vezes a decisão tem que ser tomada na hora e você fica naquela indecisão e tem que ouvir um e ouvir outro para poder tomar a sua decisão consciente. Então eu vou ensinar nesse vídeo de hoje como é que você pode acessar o seu inconsciente de forma que você deixe uma questão para ele durante a noite e na manhã seguinte você possa ter acesso a essa resposta. Isso acontece de forma real. Não é bruxaria, não é feitiço, não é absolutamente nada. É simplesmente um trabalho que você faz com a sua parte consciente, ligando ao seu inconsciente no momento exato em que um se desliga e o outro começa a ficar ativo a 100%, uma vez que ele está ativo a 100%, mas durante a noite ele fica sozinho, que é o seu inconsciente. Então como é que se faz isso? É simples. Quando você tiver uma determinada situação que precisa ser resolvida, uma decisão importante que você precisa tomar e que você não sabe direito qual a decisão tomar, ou que faltam ideias na sua cabeça para que você possa apresentar um determinado projeto, ou que você ainda não sabe que caminho tomar para uma determinada situação, ou algo que você precisa se lembrar e que já há algum tempo não tem acesso a essa informação e você não consegue se lembrar, você pode deixar essa questão de forma consciente para o seu inconsciente. E o que vai acontecer é que durante a noite o seu inconsciente vai trabalhar nessa questão e de manhã, provavelmente, 80% das vezes acontece de logo de manhã aparecer essa resposta. E não é milagre, é porque há um trabalho inconsciente com as informações que existem lá guardadas para que ela possa processar durante a noite essa informação e de manhã aparece com mais clareza a solução. Mas às vezes também não aparece logo quando você acorda e aparece durante o dia. E como se faz isso? É importante você perceber que quando você vai dormir, os seus últimos pensamentos são os pensamentos que vão ficar mais perto da zona inconsciente. Então você já vai para a cama, ainda em estado alerta, e você vai começar a pensar naquela situação que te gerou aquela dúvida. A questão de que você precisa clarear ou que você precisa ter de resposta, a lembrança que você precisa ter, a decisão que você precisa tomar. E você vai colocar essa questão na sua cabeça. E é importante até, se você quiser, ter um papel em branco para que você possa, com uma caneta, escrever qual é a sua dúvida. Que decisão devo tomar em relação ao trabalho de amanhã? Onde é que eu tenho guardado o material que eu preciso encontrar para aquela situação? Qual a melhor decisão que eu devo tomar para determinada situação? Enfim, você escreve a questão daquilo que você precisa ter clareado no dia seguinte. E aí você vai ter do seu lado, nessa mesinha de cabeceira, o papel escrito. É a última coisa que você vai escrever e vai olhar para aquilo. É importante que você tenha também do seu lado um copo d'água. Por quê? Porque a água é um recurso em que capta com facilidade a sua energia e pode transportar essa energia através do próprio líquido da água. E como é que você deve ter essa água do lado da sua cama? Num copo de vidro, não é? Pode ser meio copo, porque você vai criar uma sequência lógica na sua mente, no seu cérebro, para que ele possa então encadear a sua última atitude com a sua primeira atitude na parte da manhã, fazendo com que durante a noite o seu inconsciente trabalhe naquela ideia e consiga te apresentar essa solução. Então, lembre-se, você vai ter um papel em branco com uma caneta em que você vai escrever o seu último pensamento do dia, daquilo que você pretende ter clarificado durante o dia, na manhã seguinte, quando você acordar. Escreveu aquilo num papel branco, caneta azul ou preta, o que você quiser, de forma que você consiga olhar para aquilo de forma bem legível, vai colocar em cima da sua mesinha de cabeceira. E vai ter então com você esse copo de vidro com água dentro. Pode ser meio copo de água. E você vai criar um processo na sua mente da seguinte forma. Antes de se deitar, você vai tomar um pouco dessa água pensando
ou lendo aquilo que está escrito no seu papel. É o seu último pensamento do dia, daquilo que você deseja ver clarificado durante a noite. Vai beber um gole daquela água, pensando naquela questão, vai deitar, apagar a luz, fechar os olhos e pegar no sono. Mesmo que leve algum tempo para pegar no sono, não importa. Você faça aquela pergunta para você mesmo com muita intensidade. Concentre-se naquilo. Antes de você iniciar o processo, faça 2 ou 3 respirações fundas para que você fique relaxado e ao beber a água, você vai pensar naquilo que está escrito no papel. Então você vai beber a água pensando naquilo, vai fechar os olhos, apagar a luz e dormir pedindo ao seu inconsciente uma resposta para até amanhã de manhã ou no dia seguinte, quando você acordar, você ter essa resposta. E o que vai acontecer é que você vai pegar no sono e vai acabar dormindo. Você não precisa estar pensando, mesmo depois de olhos fechados, não precisa estar pensando naquilo, porque você já se concentrou, já respirou, já fez a pergunta para o seu inconsciente, foi uma pergunta que você trabalhou nela, você escreveu, você tem consciência daquilo que você pediu. Então você não precisa depois ficar agarrado a essa pergunta, porque você automaticamente ao deitar vai pegar no sono, pensa um pouquinho naquilo que foi dito e depois você solta. Deixa o pensamento ir para onde quiser ir e depois você vai acabar por adormecer, porque está de noite, é o seu processo normal, você deita na cama, acaba pegando sono e dorme, e durante a noite você vai passar cerca de 5, 6, 7 horas ou 8 horas, depende do tempo que você dorme, e o seu inconsciente vai trabalhar naquela questão. De manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o mesmo copo de água, e aí já o papel não interessa nada, você vai pegar o mesmo copo de água e vai tomar mais um gole, aguardando a sua resposta. Isso cria um caminho neurológico com uma pergunta e com a resposta. Ou seja, você fez uma pergunta na sua fase consciente, bebeu água na sua fase consciente, deu esse tempo e é como se acordasse e você ainda estivesse bebendo a água para concluir a fase da imaginação, do desenvolvimento mental inconsciente, para que ele processe então essa informação. E essa informação que foi processada durante a noite, é normal que você tenha um insightzinho e você acorde com aquela memória da resposta daquilo que você pretendia. Ou pode não acontecer momentaneamente. Ou, eventualmente, até você tenha que repetir esse exercício no dia seguinte para que você possa, então, melhorar e clarificar mais aquilo que é a sua dúvida. O que importa é que você faça isso com a maior consciência possível e depois entregue ao seu inconsciente, aguardando, então, essa resposta para o dia seguinte. É importante também você ter consciência de que, dependendo da intensidade que o seu subconsciente processe aquela informação durante o seu sono, comigo, por exemplo, acontece muitas vezes isso, durante a noite essa resposta venha. E aí você fica naquele estado meio que sonolento, meio que alerta, meio que acordando e meio que sonolento e meio que dormindo, que você não define muito bem, e que aparecem sonhos relacionados àquilo que você está esperando uma resposta, e aquilo aparece a resposta na sua cabeça. E a intensidade é tão grande que você desperta. E ao despertar, como eu falei, acontece muito com isso, muitas vezes. Eu acordo às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não interessa. A hora que eu acordo, que tenho aquela memória fresca da resposta que me foi dada, eu automaticamente tenho que me levantar, pegar um papel e uma caneta e escrever aquele raciocínio, aquela resposta. E fundamentalmente, às vezes é um texto que eu tenho que elaborar, às vezes é algo que eu tenho que planificar e às vezes é algo grande e que a informação já vem com princípio, meio e fim. E eu tenho que, todos nós temos que aproveitar aquele momento de clareza para escrever tudo que é preciso. Mesmo que depois você volte a pegar no sono, você volte a dormir e que na manhã seguinte, como a resposta já foi dada, poderá ser não necessário que o seu subconsciente continue trabalhando naquela questão. Ele entende que a resposta foi dada, certo? Então é preciso ter consciência de que, além da nossa parte consciente, que nós podemos e devemos tomar as nossas decisões por lógica consciente, nós também temos a nossa questão instintiva, que é quando você sente que aquela decisão será a melhor decisão que você tem que tomar. E você toma aquela decisão, não às vezes até pela questão lógica, mas pela questão instintiva, porque você tem o feeling, tem a sensação de que aquela é a melhor resposta que você pode dar. Independentemente disso, você ainda tem o acesso à área restrita do seu inconsciente,
que é colocar através dessa técnica que eu expliquei toda a informação daquilo que você precisa realizar para que você tenha então facilidade de ter clareza durante a noite e no dia seguinte você ter então essa resposta daquilo que você precisa ter. E poderá acontecer, como eu disse, durante a noite ou poderá acontecer logo de manhã. E quando você obtiver essa resposta, seja conscientemente, seja inconscientemente, seja na hora que você escreveu, confie na sua capacidade intuitiva. Confie na resposta que lhe foi dada. Tome a sua iniciativa. Porque a questão que muitas vezes estraga o resultado é a falta de iniciativa. Como eu falei no início da nossa conversa, muitas vezes você fica precisando validar opiniões, decisões, com base na opinião e decisões de outras pessoas. Só que as outras pessoas vão ter sempre leituras diferentes da sua situação atual. E talvez a decisão da outra pessoa ou a escolha das outras pessoas podem não ser exatamente a melhor escolha para você. Então confie na sua intuição, confie na sua resposta e ponha em prática, entre em ação. Pessoas de sucesso não ficam na dependência de outras para tomar as suas iniciativas. Elas tomam as suas iniciativas e mesmo que dentro dessas iniciativas o objetivo final não seja concluído com sucesso, ela entende que aquilo foi um processo de amadurecimento em que foi na altura que foi solicitada a resposta mental daquela decisão que ela precisava tomar, ela tomou a decisão com as ferramentas que ela tinha. Ou seja, naquele momento ela tomou a melhor decisão que podia ser tomada naquela altura com as ferramentas que ela tinha. Agora, o resultado que isso vai gerar é que vai de fato avaliar a melhor decisão na altura ou não. E mesmo assim, não sendo a melhor decisão, vai te levar sempre a um processo de amadurecimento, que é um processo de conclusão. É importante você perceber que na sua mente nós temos sempre que andar, temos que fazer, temos que pensar, temos que fazer as coisas acontecerem. Não é só pensar, não é só fazer, mas é associar o pensar e o fazer, sentir, tomar ação, porque quando você estagna, quando você paralisa, o próprio universo vai te colocar em movimento, para que a sua vida não paralise. Então vai acontecer de certeza alguma coisa na sua vida, seja para o bem, seja para o mal, para que você... E o mal nunca será mal, será algo para te chamar a atenção, que as coisas não acontecem por acaso, não é? Mas você pode ter que levar uma banadela, né? Um abanão na sua vida para que você possa tomar então iniciativa, tomar decisões, mesmo contrariada, mesmo decisões de última instância, porque esse abanão justificou uma movimentação, uma saída da sua zona de conforto, né? Da sua área de conforto, que é uma área maravilhosa, que é uma área que você se mantém seguro, mas é uma área que não te traz aproveitamento de vida, não te põe em prática a sua missão de vida, que a sua missão é estar aqui, crescer, aprender, evoluir, fazer acontecer. E quando você entra nesse processo de estagnação, por falta de capacidade de decisão, o que acontece é que você fica paralisado, você não age, não agindo você não obtém resultados, ou pelo menos os resultados que obtém são resultados negativos, resultados que você já está habituado a ter, e por não mudar as suas atitudes, os resultados vão permanecer, e aí sim você vai chegar à conclusão que não será de fato a melhor hipótese ficar estagnado. E aí o próprio universo vai movimentar a sua vida, vai fazer coisas acontecerem, para você entender que não vale a pena estar parado. E aí às vezes você se assusta com a situação, e essa situação que acontece de forma inesperada vai fazer com que você acorde, desperte e tome então a iniciativa de avançar para aquilo que tem que ser avançado. Sem dúvidas, de forma destemida, de forma consciente e confiante, tendo confiança plena na sua intuição, porque a intuição faz parte da sua essência e ela é uma luz que clareia em momentos em que você deve ter que tomar uma decisão e fica naquela, eu não sei se, mas eu acho... O meu coração diz que eu devo fazer isso. Sabe aquela intuição que às vezes as mães têm muito em relação ao filho? Eu não sei, mas eu acho que isso será melhor para o meu filho. São intuições muito fortes, mas essas intuições são também para outras pessoas, não é? No caso do filho e de uma mãe, como eu falei, mas é também em relação a você próprio.
Você tem que dar valor à sua intuição, dar valor à sua capacidade cognitiva, de racional, não é? E também valorizar a sua capacidade inconsciente nas horas que são precisas, porque você pode lançar mão desse artifício, pode lançar mão dessa grande parte da sua capacidade mental, que é o seu inconsciente, como eu falei, difere do consciente numa questão de tamanho, não é? De área técnica de trabalho muito maior. Eu falei para você, o consciente tem cerca de 5 a 10% de área de trabalho, né, da parte consciente. O inconsciente já são 90 a 95%. Então só isso já dá para você ter uma ideia da capacidade de desenvolvimento mental dessa parte inconsciente. Então você pode utilizar isso, você pode e deve lançar mão desse auxílio precioso que é o pensamento, digamos assim, entre aspas, do seu inconsciente na solução daquilo que você pretende. E essa técnica que eu ensinei a você hoje, você pode colocar em prática. Parece milagre, mas não é milagre. É um trabalho que o seu inconsciente faz durante toda a noite. E você vai ver o resultado fantástico que você vai ter no dia seguinte. Eu digo isso por experiência própria, porque já vivi muito essa experiência e é algo que, se você pesquisar, inclusive, você vai ver muitos dados em relação a isso. E a água é um veículo de conexão da sua parte consciente com a sua parte inconsciente no seu processo de pesquisa do resultado daquilo que você pretende. Tá bom? Fica a dica de hoje, a gente volta para um próximo vídeo.